Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e uma coisa que nós precisamos estar muito atentas com um assunto relacionado à casa, eu quero aqui falar sobre duas coisas. Primeira coisa é nós estarmos atentas àquilo que é falado dentro da nossa casa. Isso mesmo, palavras, conversas, determinados assuntos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Por exemplo, palavras torpes, palavras negativas, ficar chamando nomes de entidade ou nomes de forma usual, sem filtrar aquilo que está falando. Irmãs, muitas das vezes nós repetimos palavras até mesmo assim de cunho de humor ou uma forma carinhosa, que na verdade, irmãs, é um nome feio, é um nome horrível, e muitas das vezes você está chamando até aquele tipo de espírito para dentro da sua casa e nem se atenta, porque fica repetindo aquilo dali, fica repetindo aquelas palavras, viu, irmãs? Sem filtrar aquilo que está falando, sem filtrar. Então, irmãs, nós precisamos estar muito atentas a esse tipo de situação. Quer ver, irmãs, uma palavra, eu vou falar aqui só para você entender, assim, de uma forma carinhosa, até que eu ouvi duas pessoas se tratando, né, dois familiares, né, dois familiares se tratando, e depois eu chamei essa pessoa próxima e ali eu repreendi, falei. Irmãs, a pessoa uma estava se referindo à outra, falando assim, ai miséria, qualquer coisa repetir esse nome, qualquer coisa repetir esse nome para outra pessoa, mas um tom carinhoso, que quase que se transformou ali numa forma de tratamento. Não, aí falava o nome. Aí eu esperei, né, a pessoa ir embora, e depois eu fui chamar essa pessoa e falei, olha só, não fica falando esse nome não, e não permita que a fulana de tal fique te chamando desse nome. Isso aí é algo maligno. E irmãs, é algo maligno. Então nós não podemos ser papagaios de repetição, sem muitas das vezes filtrar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito, né? Então, nós precisamos estar muito atentas com as palavras que nós falamos e ouvimos dentro da nossa casa, a palavras ditas, palavras faladas dentro da nossa casa. Porque aquilo dali, irmãs, as palavras que são ditas, naquilo dali há uma reverberação e um chamamento no mundo espiritual. Segundo, noticiários, viu, irmãs? Noticiários, cenas de crimes, de tragédias, cenas, o que você assiste, palavras, o que você ouve, televisão em coisas más, coisas ruins. Aqui no Salmo 101, no versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Em outras Bíblias, eu vou ver aqui na outra tradução, fala, não porei coisa má. Aqui nessa tradução fala, não porei coisa injusta. Mas tem uma versão, é Salmo 101, deixa eu ver se nessa versão dessa Bíblia aqui está diferente. Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má, né? Na Ferreira de Almeida fala, não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam e nada se me pegará. Então você que fica aí vendo cenas de crimes, cenas horripilantes, ouvindo palavras na televisão, na sua casa, em nome de Jesus, tira isso
Isso atrapalha, viu, irmãs, muito a vida da pessoa. Eu me lembro de uma irmã, ela comentando que ela morava em uma vila. Não era uma vila, era um quintal. Na verdade, irmãs, era um quintal. E nesse quintal grande, morava ali acho que várias famílias. E tinha uma vizinha lá, uma pessoa, essa irmã contando, que só ficava falando nome ruim. Dentro lá da casa, do quintal, só ficava falando nome ruim, irmãs, só ficava falando nome ruim. Sabe o que aconteceu? Um belo dia, o próprio espírito ruim, maligno, a entidade, irmãs, se materializou, ficou lá no portão. Ficou lá no portão e, pasmem todos vocês, foi esse espírito da sujeira, com trouxa, toda suja, essa velha, né, que eu falei que eu vi, e ela contando, irmãs, eu acredito nisso. O próprio mal se materializou e ficou lá no portão. Ficou lá no portão e falou: não, eu não vou sair daqui não, ó. Eu vou ficar aqui porque ficou me chamando. Aí dentro dessa casa aí ficou me chamando dia e noite. Olha, irmãs. Aí dentro dessa casa aí, ó, ficam me chamando. Então eu vou ficar aqui no portão, vou ficar aqui. Qualquer coisa até eu entro também. Olha, irmãs. E ela contando, ela compartilhando, e eu creio, irmãs. A vida e a morte, a bênção e a maldição, como está lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Depois você lê. Tiago é um livro maravilhoso. E ele fala muito sobre isso, sobre o poder da língua. Sobre não falar, né? Bênção, maldição. Aqui em Tiago ele fala: ó, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que é vez de receber mau juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Olha, irmãs, ele fala, ó, a língua, olha o 8, a língua, porém, dos homens é capaz de domar. A língua dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos. Não é conveniente essas coisas sejam assim. Pode acaso uma mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce? Então, irmãs, de uma mesma fonte não pode produzir. Como que a pessoa vai para a igreja, chega lá, levanta as mãos, aí louva, fala os louvores, fala os hinos, aí chega em casa e fala palavras torpes? Não tem autoridade no mundo espiritual. A vida espiritual, ela vai sendo minada. Aquilo vai sendo, ó, embora, vai esvaindo. Vai sendo embora e, ó, chamando, abrindo portas e ilegalidades dentro da própria casa. Aí acontece brigas, acontece confusões, acontece contendas, acontece situações dentro da casa que a própria pessoa fica assim pensando: meu Deus, o que será que está acontecendo? O mantimento em celeiros acaba rápido, há desperdício, aquilo que era para reproduzir aquilo que era ali para multiplicar, melhor dizendo. Aquilo não se multiplica, irmãs, uma situação. Por quê? Por conta da língua. Então, uma outra coisa que eu quero falar aqui rapidamente são com pessoas também que frequentam a nossa casa. Não permita que pessoas vá na sua casa e fiquem falando nomes como esses, né? Ou você repreende a pessoa, então você não receba mais essa pessoa na sua casa. Porque a pessoa está trazendo maldição para a sua própria casa. E o pior, com a sua permissão,
com a sua autorização e com a sua legalidade. Então, assim, no nome de Jesus, creia que Deus é poderoso e se posicione aí. A paz.